Amados irmãos e irmãs, queridos telespectadores que nos acompanham pelo programa Vivendo a Palavra de Deus. É uma alegria este nosso reencontro hoje para meditarmos sobre o Evangelho para o domingo da Ascensão do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então, Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até ao fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nós estamos celebrando neste domingo o domingo da Ascensão do Senhor. Ouvimos este trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos de 16 a 20. É importante ressaltar que no Evangelho de Mateus nós não encontramos um relato acerca da Ascensão do Senhor. Este relato da Ascensão do Senhor, neste domingo em que se celebra na liturgia a Ascensão do Senhor, acontece através da primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, que ilumina toda a celebração da liturgia deste dia. A verdade aqui anunciada, portanto, no Evangelho, supõe que Cristo já tinha subido ao céu, esteja assentado à direita de Deus, conforme se escuta na primeira leitura, e, numa aparição na Galileia, o ressuscitado transmite os seus poderes aos apóstolos, transmite aos apóstolos a missão de, em seu nome, e fazendo discípulos seus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando a todos a observarem tudo o que ele lhes havia ordenado. E Jesus recorda aos discípulos, recorda aos apóstolos: eis que eu estarei convosco todos os dias, até ao fim do mundo. Jesus, portanto, encoraja seus apóstolos a, na sua ausência física, perceberem a sua presença numa outra modalidade. Ele, ressuscitado, viverá junto deles de outro modo, através da Eucaristia, do pão partilhado, através de sua palavra proclamada, através do encontro de irmãos na assembleia reunida, através do irmão necessitado de nossa atenção. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até ao fim do mundo. Meus irmãos e irmãs, a celebração da Ascensão do Senhor é esta oportunidade riquíssima que temos de fato, retomar no nosso caminho de fé essa certeza que é, sobretudo, inspirada a partir da primeira leitura daquela mensagem dos anjos aos que ficaram olhando para o céu enquanto Jesus subia aos céus. Lembrou-lhes o anjo: esse Jesus que vos foi levado para o céu virá do mesmo modo como o vistes partir para o céu, como nos relata o livro dos Atos dos Apóstolos na primeira leitura deste domingo. É importante ressaltar este aspecto. Às vezes, corremos o risco de pensar que com a ascensão do Senhor, Jesus nos teria deixado sós, nos teria abandonado. Pelo contrário, não podemos interpretar assim. Como dizia São Leão Magno, e todos os cristãos assim bem entendiam, sobretudo nossos cristãos
como São Leão Magno, entendiam e sabiam que a ascensão do Senhor significa de alguma maneira já a nossa vitória. Porque se o Senhor ascendeu ao céu e está assentado à direita do Pai, e nós cremos, é exatamente isso que professamos no nosso credo, cada um de nós, na nossa humanidade, uma vez que fomos marcados pela graça e ação do Espírito em nosso batismo, e nesse sentido inseridos no corpo de Cristo, em Cristo Jesus, cabeça desse corpo, nós já de alguma maneira participamos também dessa bonita vitória do Cristo, Senhor do céu e da terra, que ascende ao céu, que volta para estar à direita do Pai. Em Jesus Cristo, podemos dizer que de algum modo nós já estamos no céu. Entretanto, como o Evangelho nos recorda, ainda não estamos plenamente. Daí que Jesus deixa aos seus discípulos e a cada um de nós, seus discípulos hoje, essa missão de ir em seu nome, anunciando o Evangelho a todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em outras palavras, Jesus nos garante a sua presença de ressuscitado, a sua presença viva entre nós, numa outra maneira, numa outra modalidade, para nos encorajar para a missão que devemos assumir, como se medita inclusive na carta de Paulo aos Efésios, na segunda leitura possível como escolha para esse domingo da Ascensão. Cada um de nós é exortado a de fato caminhar neste mundo de acordo com a vocação que recebemos, para que assim possamos dar testemunho de Jesus Cristo a todas as pessoas com quem convivemos, onde estamos, com quem nos encontramos, no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa família, na igreja, na comunidade de fé. Como, meus irmãos e irmãs, seria impactante para nós se nós tomássemos consciência de fato da riqueza da ascensão do Senhor, porque o Senhor que sobe aos céus não volta aos céus sozinho, mas leva consigo a nossa humanidade para estar assentada à direita do Pai. De alguma maneira podemos dizer que nós já participamos do céu, mas participamos do céu convidados a viver no hoje da nossa vida, na concretude da nossa existência, esses passos necessários da missão. Por isso, Jesus nos garante a sua presença. Eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo, para que nós não tenhamos medo de cumprir a nossa missão, para que nós não nos esmoreçamos na missão, não nos desanimemos de cumprir a nossa missão, mas com Jesus Cristo, enquanto peregrinos neste mundo, seguimos a nossa missão, confiantes de que nele, de alguma maneira, sendo ele a nossa cabeça e nós os membros de seu corpo, com ele já participamos da eternidade. É claro que o convite de Jesus é para que cada um de nós viva na nossa realidade, sempre inspirado pela sua presença. E nesse sentido, existe uma expressão tão bonita da Gaudium et Spes, número 20, que nos ajuda a refletir. Às vezes, entre as formas do ateísmo ou de erro, não deve ser esquecida aquela que espera a libertação do homem, principalmente de sua libertação apenas econômica e social. Sustenta que a religião, por sua natureza, impediria esta libertação à medida que, estimulando a esperança do homem numa espécie de quimérica vida futura, o afastaria da construção da cidade terrestre. É importante frisar, continuando o texto, a partir de Gaudium et Spes 39, 43 e 57, que somos advertidos com efeito de que não adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder a si mesmo, conforme nos lembra o Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 25. Contudo, a esperança de uma nova terra que nos alimenta a celebração da ascensão do Senhor, longe de atenuar, antes deve estimular a nossa solicitude pelo aperfeiçoamento desta terra. Nela cresce o corpo da nova família humana
que já pode apresentar algum esboço do novo século, dos novos tempos. Por isso, ainda que o progresso terreno deva ser cuidadosamente distinguido do aumento do reino de Cristo, contudo, é de grande interesse e é da preocupação para o reino de Deus, na medida em que este pode contribuir para ajudar na organização da sociedade humana. Ou seja, mirando o céu em Cristo, cada um de nós, deve se colocar com os pés no chão, em missão, para ajudarmos uns aos outros no aperfeiçoamento da nossa realidade terrena, em vista exatamente desta ideia da preparação para o céu. Aqui é importante dizer que o céu e o nosso sonho do céu não anula o nosso esforço no hoje de nossa existência concreta pelo aperfeiçoamento da sociedade humana, de tal modo que tudo o que fazemos nesta terra deve se dirigir a Deus. Tudo o que de fato nos empenhamos a fazer deve se voltar, sobretudo, para essa preocupação de que nós esperamos a vinda gloriosa do Senhor. Aquele que subiu aos céus voltará do mesmo modo que subiu gloriosamente. Ou seja, aquele que desceu para nos salvar subiu gloriosamente aos céus. E do mesmo modo que subiu gloriosamente aos céus, ele voltará glorioso para nos encontrar, em definitivo, na plenitude dos tempos. Entretanto, até que isso aconteça, cada um de nós deve ouvir de novo o apelo de Jesus, para que em seu nome possamos ir, para que em seu nome assumamos concreta e existencialmente a nossa missão de anunciar o reino, não só com as palavras, mas com a vivência da justiça, da promoção da paz, com a vivência deste testemunho do amor nosso por Jesus Cristo, do amor de Deus por nós, a partir da nossa entrega de vida. Lembrando que é o próprio Senhor quem nos garante, quem nos promete a sua presença. Eis que eu estarei convosco todos os dias até ao fim do mundo. Não posso deixar de partilhar com vocês um texto belíssimo de Santo Agostinho sobre essa festa da Ascensão do Senhor, lá no século V. Ele nos disse, Santo Agostinho, sobre essa celebração: hoje, nosso Senhor Jesus Cristo subiu ao céu, suba também com ele o nosso coração. Ouçamos as palavras do apóstolo: se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo, sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres. E assim, como ele subiu, sem se afastar de nós, também nós subimos com ele, embora não se tenha ainda realizado em nosso corpo o que nos está prometido. Cristo já foi elevado ao mais alto dos céus, contudo, continua sofrendo na terra, através das tribulações que nós experimentamos como seus membros. Deu testemunho desta verdade, quando se fez ouvir lá do céu: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ainda eu estava com fome e me destes de comer. Por que razão nós também não trabalhamos aqui na terra, de tal modo que pela fé, esperança e caridade que nos unem a nosso Salvador, já descansemos com ele no céu? Cristo está no céu, mas também está conosco, e nós, permanecendo na terra, estamos também com ele. Por sua divindade, por seu poder e por seu amor, ele está conosco. Nós, embora não possamos realizar isso pela divindade, como ele, ao menos, podemos realizar pelo amor que temos para com ele. Vejam, meus irmãos, que coisa bela Agostinho, Santo Agostinho, no século V, escrevera. Recorda-nos que em Cristo, que sobe aos céus, nós com ele já estamos no céu, mas que em Cristo, que, como ouvimos no Evangelho, nos garante a sua presença entre nós enquanto peregrinos neste mundo,
Ele se identifica com cada um de nós, se identifica com cada pessoa que sofre e nos convida a nos, de fato, dispormos a sermos uns com os outros solidários, preparando-nos assim para a sua segunda vinda, a vinda definitiva, quando Ele virá ao nosso encontro para, de modo pleno, nos levar consigo para essa morada para nós preparada. Até lá, é preciso perceber que o Senhor se identifica com cada pessoa que sofre. Eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e me destes de beber. Estava nu e me vestistes. Estava preso e me visitastes. Queremos, sim, voltar o nosso coração para o céu. Jesus ascendeu aos céus. Para isso, é preciso cumprir o mandato missionário de Jesus, ir ao encontro dos irmãos, com o coração voltado para o céu e os braços sempre atentos para abraçar o irmão que sofre, com quem Jesus mesmo quis se identificar, vivendo aqui na terra a missão que nos foi confiada, cada um segundo a sua vocação, vivendo de acordo com a sua vocação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.